A pandemia veio alterar também o mundo dos contact centers, nomeadamente pelo aumento do volume de interações por múltiplos canais e pela, peço desculpa só um momento, e pela diversidade de cada cliente. Como é que os contact centers pode ser verdadeiramente responsive e garantir um customer journey customizada, permitindo que cada cliente se sinta único e especial? O tema das soluções cloud, efetivamente, hoje em dia, quase todos os clientes arranjaram forma de colocar os agentes em cloud, seja com VPNs, seja com a extensão das soluções que têm, seja com montar soluções ao lado, devido às soluções que têm não suportarem cenários de teletrabalho. Ajudámos alguns, penso que no último webinar que tivemos aqui com a APCC, falámos do caso do Millennium BCP, por exemplo, mas eu diria que este tema não é um tema terminado, é um tema que continuará a ser relevante e estamos a ajudar neste momento muitos clientes a otimizar essa infraestrutura. Portanto, eu acho que todos os clientes, todos os contact centers terão que se preparar no futuro para conseguirem suportar cenários híbridos com qualidade empresarial de uma forma otimizada, e isso trata-se de soluções cloud, com soluções mistas, suportadas com os operadores de telecomunicações, e portanto é efetivamente uma área que eu acho que ainda tem muito trabalho a fazer, e estamos a trabalhar em conjunto com alguns dos operadores de telecomunicações em Portugal para entregar esse tipo de soluções. A pergunta falava aqui também das customer journeys customizadas. Eu entendi isto um pouco, a questão da personalização e do cliente se sentir especial, e essencialmente não tanto especial, que foi uma coisa que há uns anos se falava muito. Eu acho que o fundamental hoje em dia, que a maior parte dos contact centers procuram, é aumentar o KPI de First Call Resolution, ou seja, conseguir acertar no agente certo, no momento certo, saber o que é que o cliente quer. E desse ponto de vista há um conjunto de tecnologias que já são antigas, desde o simples IVR, onde a cliente se identifica, mas ir buscar dados ao CRM para perceber o que é que interações é que estão pendentes, e cada vez mais hoje em dia, o routing inteligente de chamadas hoje em dia é uma coisa que se consegue fazer com muita facilidade, mas ir um pouco mais além, ou seja, não só ir àquilo que o cliente indica que quer, mas através de Speech Analytics em real time conseguir prever o que é que o cliente quer, conjugando com modelos que vão buscar o que é que as últimas interações que ele teve com o cliente. Num cenário de teletrabalho, eu acho que cada vez mais a capacidade de acertar no agente certo, devido ao facto de os agentes não terem um respaldo tão grande da supervisão, como nós sabemos, muitas vezes o próprio supervisor é ao lado do agente para ajudar em ambientes de teletrabalho, é importante cada vez mais ter um routing inteligente mais preciso, que acerta, que consegue saber o que é que o cliente quer e entregar ao agente certo. Assim, rapidamente, sem querer, digamos, ocupar muito tempo, para dar depois espaço a mais evoluções, eram os dois pontos que eu queria ressalvar nesta pergunta. Quais são as ferramentas tecnológicas de mais-valia para potencializar a transformação dos processos de trabalho das equipas em teletrabalho? Pedro, é esta também a opinião da Colab? Está bem, obrigado, Jorge. Eu acho que é um excelente tema. Eu acho que o tema do teletrabalho vai trazer desafios a nível dos processos e de como é que podemos ajudar os agentes, efetivamente, de forma mais isolada em casa, a serem produtivos e termos maior controle sobre o seu trabalho. Do ponto de vista de tecnologias, nós já tínhamos alguma experiência ainda antes desta questão do teletrabalho, com a questão dos call centers muito distribuídos e em vários prestadores, com a questão da gravação centralizada, portanto, garantir que todas as chamadas são auditadas para efeitos de quality monitoring de uma forma centralizada, independentemente de quando é que a chamada está a ser atendida. Agora, em cima disso, com todos os temas de Speech Analytics e análise de sentimento, e análise até de outro tipo de coisas, às vezes coisas tão simples como alguns keyword scanning, perceber se a pessoa está a aumentar o pitch da voz, perceber se está a referir o nome de um concorrente, permite-nos detectar padrões em real time para sugerir a que essa chamada seja encaminhada para um grupo de especialidade. Coisas que tipicamente no modelo em que as pessoas estão dentro do mesmo espaço físico
eu acredito que eram muito feitas. Eu lembro-me de muitos call centers que visitava, que tinham os supervisores, eu não vou dizer quem era o cliente, tinha os supervisores numa posição elevada e que via mais ou menos o que é que os agentes estavam a fazer e detectava essas situações, digamos, a olho nu. Hoje em dia, essa situação não é possível e, portanto, a tecnologia, efetivamente, pode ajudar bastante, eu diria ser tão ou mais eficaz do que era essa supervisão a olho nu que era feita tradicionalmente. Uma outra área que eu também acho que é muito relevante, mais uma vez tem a ver com o primeiro tema que eu referi, tem a ver com a parte do conhecimento. Portanto, a primeira parte que eu referi era tentar perceber o que é que o cliente quer para encontrar o melhor agente possível. Aqui trata-se, o que eu queria falar agora trata-se de amplificar o agente, amplificar o seu conhecimento. Hoje em dia estamos a trabalhar com aquilo que nós chamamos de Knowledge Base 2.0, que é essencialmente, são chatbots altamente eficientes, powered by Artificial Intelligence, como o Miguel referiu, mas que estão lá não só para responder diretamente ao cliente, mas para ajudar o próprio agente a encontrar aquelas respostas mais óbvias. Um exemplo típico que eu costumo dar, penso que já falei isto algumas vezes, se alguém ligar com call center, quais é que são as tarifas de roaming no Azerbaijão? Isto é algo que a tecnologia hoje em dia consegue dar essa indicação ao agente muito mais rápido do que alguma vez o agente conseguiria procurar diretamente. Portanto, não há só uma questão de aumento de produtividade, há uma questão também de qualidade na resposta e de fazer com que o agente seja mais autónomo, o que é fundamental hoje em dia do ponto de vista do ambiente de teletrabalho. Não poderia concordar mais com o Álvaro no tema do gamification e do engajamento. Eu gosto imenso dessa palavra. Estou mais habituado ao do inglês, ao engagement. O engajamento faz... A gente chama de abduzir. Mas pronto, o engajamento, vou aderir à palavra, o engajamento dos agentes é um movimento que penso que toda a gente sabe. A Colab tem sido um dos grandes bastiões aí nós temos o Carlos Vasconcelos, nosso VP de marketing, é um dos homens, um dos maiores defensores do gamification nos contact centers e temos alguns case studies muito interessantes, quer em Portugal, quer a nível europeu. Caso da Vodafone, com resultados fantásticos do ponto de vista de aumento dos KPIs e de retorno na operação. Europa Assistance, AGEAS, etc. São clientes que têm tido case studies muito bons do ponto de vista de gamification, mesmo no ambiente físico. Hoje eu só posso concordar com o Álvaro, ainda mais importante no ambiente de teletrabalho, as estratégias de gamification para garantir a automotivação dos agentes, porque eles ao estarem sozinhos em casa é efetivamente uma ferramenta que nós estamos a aconselhar fortemente os nossos clientes para olharem ainda de uma forma ainda mais séria. A quarta tecnologia que eu talvez falaria ou apontaria como relevante neste contexto é o velhinho e já conhecido routing unificado de interações e que é efetivamente ainda mais importante haver uma gestão centralizada do que é que cada agente faz em cada momento e realmente haver um desktop que permite tratar todo o tipo de interações, desde voz, vídeo, chat, e-mail, com templates, etc., mas incluindo também tarefas de back-office que são enviadas para os agentes e, portanto, haver um controle mais automático, mais centralizado do que é que os agentes fazem para garantir os SLAs. Mais uma vez, a distância física e a ausência dessa supervisão a olho nu, em que o supervisor está com o olho nos agentes, está com o olho no all-board, hoje em dia eu diria que tem que ser a tecnologia a fazer isso cada vez de uma forma mais automática. Essas são as áreas onde a Colab anda a investir neste momento. Qual o impacto no médio e longo prazo da atual pandemia nos métodos de trabalho das empresas e na sua forma de se relacionarem com os clientes? Especificamente, qual o impacto nos contact centers e respectivas soluções tecnológicas? A primeira reflexão aqui fundamental é percebermos se, quando a pandemia passar, que há de passar, se Deus quiser, que impacto duradouro é que isto vai deixar na nossa forma de trabalhar. A questão é, eu acredito, e à medida que vou falando com pessoas na indústria, acredito que vai deixar marcas. Ou seja, foi uma necessidade, mas veio acelerar uma série de tendências que vinham já a estar disponíveis e que iam avançando devagarinho e que nós agora levámos um murro no estômago e fomos obrigados
a dar 2 passos em frente. É o tema do teletrabalho, que já falámos aqui o suficiente e todas as consequências disso, mas eu queria agora se calhar explorar um bocadinho que é o impacto para os nossos clientes, ou seja, nos nossos clientes nós estamos a assistir também a uma pressão enorme na transformação digital. Eu penso que foi o Miguel Noronha que tocou nesse ponto. Os clientes hoje em dia já não estão dispostos a irem a um balcão físico para tratar do que quer que seja, esperam os canais remotos, mas esperam essencialmente uma jornada omnicanal muito bem pensada, que tem impactos brutais nos próprios sistemas dos nossos clientes. Talvez um exemplo que nós estamos a trabalhar próximo, como quem diz, na Alemanha, penso que é conhecido, mas já apresentámos como referência. A Otto é um grande marketplace na Alemanha e, essencialmente, o grande projeto que eles iniciaram no final de 2019, que chamaram ComPlus, é toda a transformação digital do negócio deles, em que o contact center é apenas uma peça dessa transformação digital. Desde apps que permitem ver os catálogos, entrar em contacto imediato em contexto com o contact center a partir do que o cliente está a ver. Portanto, estamos a falar de uma verdadeira transformação digital e não é aquela história de eu vou bater a portas diferentes, ou seja, eu posso entrar pela porta da app, eu posso entrar pela porta do chat, eu posso entrar pela porta da voz. Não, a ideia é misturar todos os canais e integrá-los profundamente no negócio do cliente. Podia dar mais um, mas este outro acho que é um excelente exemplo. Portanto, nós acho que estamos a assistir a uma aceleração dessas estratégias, cujos impactos vão ser duradouros para além do fim desejável da pandemia, e eu acredito que toda a transformação digital, todos os modelos híbridos de trabalho vão acelerar. Se calhar a pergunta que eu deixaria para os meus colegas que venham a seguir, ou para a audiência, para a parte do Q&A, que é a própria uma dúvida que eu tenho muito grande, que eu hoje em dia sinto as pessoas muito... Havia uma grande apetência pelo teletrabalho, mas agora que temos sido forçados a estar em teletrabalho constantemente, eu vejo muita gente a ter saudades de estar no escritório e a dizer, epá, eu preciso mesmo de voltar para o escritório. Portanto, se calhar a pergunta e a reflexão que eu deixo para os próximos, para não esgotar o tema, é qual é que é efetivamente o balanço certo entre teletrabalho e trabalho presencial quando a pandemia passar. O mundo da tecnologia, das soluções que vocês representam, mais do que nunca e cada vez mais, é sempre uma nuvem de coisas boas, tecnologia, do melhor que se faz. E isso é verdade, isso é absolutamente verdade. Talento, mas cai-se, é um tema clássico, e eu queria que respondessem a essa provocação da forma que entenderem. Não se está sempre a sobrepromoter, a elevar demasiadas expectativas para depois aquilo que pode ser a realidade, e a realidade é o presente. Quer dizer, muitas vezes fala-se e confunde-se o presente com uma visão futura, não é? E fala-se muito, então, os jargões hoje em dia, quase que ninguém pode ser ninguém se não tiver um bocadinho de inteligência artificial, se não tiver já aqui algo na nuvem, e se não tiver já, uma provocação para o Guilherme, já uma análise do tom de voz. Será que não estão aqui na tentação permanente de sobrepromoter aquilo que é possível no presente, obviamente evocando visões e que são importantes, futuras, e como, se entenderem isso como uma crítica válida, como nivelar um pouco melhor estas expectativas, não é? Ora bem, é uma excelente questão, Pedro, e obviamente que, vamos ver, eu se calhar uma provocação de volta, a própria Gartner já respondeu a essa questão com o seu life cycle da tecnologia, e portanto eles têm, não sei se toda a gente se recorda da curva da adoção de tecnologia, é o slope of inflated expectations, o slope of disillusionment, o slope of enlightenment e o plateau of productivity. Todas as tecnologias passam inevitável, todas as tecnologias relevantes que não morrem
antes do platô de produtividade passam necessariamente por este ciclo. Quanto mais eu até me atrevo a dizer que quanto mais relevantes são, maior é o pico of inflated expectations. Aconteceu com tudo, a própria internet, quando apareceu o boom das .com, hoje em dia percebemos que é uma questão infraestrutural que transformou inevitavelmente o negócio de todas as empresas. Portanto, qualquer tecnologia passa por esse processo. Eu posso puxar aqui um bocadinho pelos galões, já andar há 25 anos a tentar introduzir tecnologia nos contact centers e ter conseguido ajudar os clientes a passar por toda essa jornada. Não é fácil, é muito fácil criar uma grande desilusão inflacionando as expectativas. Eu acho que aqui é o papel de cada um de nós, enquanto fornecedores de tecnologia, chamar a atenção para fazer esses alertas. Dizer assim, isto tem muito potencial, mas ainda não está maduro. Vamos controlar a introdução. Um caso muito concreto que se usou aqui, que é os bots, é o que eu digo a todos os meus clientes, os bots têm que ser introduzidos passo a passo. Não se pode tentar automatizar. É preciso, aliás, um dos mantras que a Colab usa muito relativamente a esse tema é o right balance between AI and human interaction. Ou seja, nunca esquecer o apoio humano, exatamente para evitar a desilusão, dar espaço a que a tecnologia amadureça e ocupe o espaço, sem nunca deixar que o cliente sinta a desilusão. Portanto, é o nosso papel garantir que isso não acontece e é muito fácil, concordo consigo, Pedro, é muito fácil deixar as coisas saírem fora do controle.